Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Henrique Silva, do PCdoB. Vamos aqui trazer projetos que têm permeado o mandato do parlamentar. Vereador, um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu, Fábio, novamente de estar aqui de frente com a lei. De imediato eu já peço desculpa ao senhor e a quem nos acompanha, que eu estou um pouco resfriado, então se a voz não sair muito legal ou ficar nasalizada, não tem muito o que fazer. Vereador, o senhor tem trazido aí alguns temas e um deles que ganha bastante força, até pautou uma reunião da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Casa, presidida pelo vereador Jaison Barbosa, do PDT, é a ideia de retomar os cobradores no chamado Midibus, que é um ônibus de porte intermediário que nós temos no município e que tem acontecido da seguinte forma: o motorista, além de pilotar, de conduzir o veículo, ele também se responsabiliza pela cobrança da passagem. E o senhor recebeu, por um lado, adesões e, por outro, críticas muito fortes. Como é que tem sido a condução desse projeto que já tramita há algum tempo no nosso Legislativo? Eu quero dizer, Fábio, que esse projeto, né, que recupera essa questão dos operadores de sistema, conhecido como cobradores de ônibus, ele vem primeiro por um debate da sociedade. Nós procuramos nos inteirar, né, junto à sociedade em relação ao formato do trabalho e da concessão que foi feita em 2009. Essa concessão em 2009 acabou criando essa possibilidade desses ônibus menores trabalharem sem a figura do operador de sistema. Eram ônibus que estariam trabalhando com linhas especiais e, na prática, o que ocorreu é que esses ônibus passaram a fazer roteiros, daqueles roteiros cotidianos de bairros e regiões onde ficou prejudicada a forma de trabalho diário e a prestação de serviço de concessão, né, da área do setor público de transporte ficou, né, a ver quando tirou a figura do operador de sistema. Nós hoje estamos falando de 56 operadores de sistema, numa totalidade que Caxias tem hoje de mais de 600 operadores de sistema. O senhor fala 600 operadores que já trabalham nos ônibus normais da Visat. E se essa sua ideia virasse lei, esse projeto virasse lei, teríamos então mais 56 cobradores, mas aí trabalhando nos midibus, é isso? É isso, ou nos midibus, ali entraria, né, ou alteraria também a questão do formato do próprio ônibus. Porque o midibus, em determinados momentos, principalmente nos momentos de pico, ele acaba sendo ônibus pequeno, perto da lotação prevista para aqueles roteiros. Então, a estruturação que está se trabalhando aqui é pela prestação de serviço qualificada, né, para quem está usando o transporte coletivo. Então, essa questão hoje, desses 56 operadores de sistema a mais, de fato, ela não altera a estrutura conjuntural do nosso município, a não ser pela prestação de serviço, e não vai fazer alteração nenhuma na questão, né, de valor de passagem, conforme alguns levantaram, porque são 56 e que a própria estrutura, dentro da estrutura funcional da empresa, tem como absolver, né, numa forma administrativa. Então, o que nós estamos tratando aqui é a qualidade de serviço prestado ao nosso município. Tem comparativos que acabam se impondo, vereador, e quem nos acompanha certamente já está se questionando nesse sentido. As pessoas colocam, os táxis lotação já operam sem a figura do cobrador. O motorista cobra a passagem e conduz o veículo. Nos ônibus há uma diferença, nos ônibus de porte normal há uma quantidade maior de passageiros também, então há a figura do cobrador. Quantos passageiros, em média, suporta um midibus em comparação com um ônibus de porte tradicional? A redução ela é extremamente, hoje, se tu for pegar o midibus com o transporte normal de passageiro, ele daria em torno quase de 50% menor em matéria de transporte.
Agora, a questão é que, de fato, ele está sempre em determinados momentos, a não ser aqueles momentos de horários alternativos, que tem um número de passageiro menor dentro do transporte, o restante ele está sempre dentro do pico de passageiros. Então, o que nós estamos colocando aqui... Não teria, então, uma diferença muito grande em termos de média? De média, não. De passageiros, de média, isso que o senhor tenta esclarecer. É isso, de média não teria. O que tem mesmo, de fato, é uma questão operacional do motorista cumprindo uma dupla função, porque ele tem que conduzir o ônibus e ele tem que fazer, né, a cobrança da passagem. Então, se ele está com uma dupla função, então, se tu for olhar para Caxias, todo esse transtorno que tem hoje em relação ao formato de transporte coletivo. Às vezes o ônibus está parado ali, trancando mais 10 ou 12 ônibus, porque o motorista precisa cobrar, né, quando o passageiro entra no ônibus. Então, cria todo um transtorno funcional também, além da dupla função, que não é função do motorista e está exercendo essa função. E na comparação com os motoristas de taxilotação, como é que o senhor enxerga isso? Eu confesso para o senhor que uso bastante o serviço de taxilotação chamado transporte seletivo. E olha, eu vou dizer para o senhor também, às vezes é interessante, porque o taxilotação para e o motorista ali fica um bom tempo cobrando a passagem, e alguns passageiros que estão aguardando para embarcarem no veículo precisam ficar ali um bom tempo até cobrar 2, 3 passagens aí, ou mais até. Aí as pessoas que já tiveram aquela cobrança descem, os outros passageiros sobem, evidentemente, e aí fica aquela perda de tempo e até o próprio taxilotação trancando o transporte, não é por culpa do motorista, que também está agregando 2 funções, mas aí, claro, onde teria o espaço do cobrador, seria até o porte do veículo é menor também, né? Eu acho que a concessão do taxilotação, ela veio num formato diferenciado. São linhas alternativas, né, com transporte de um veículo bem menor, e as paradas do taxilotação, elas são paradas também pré-determinadas, né? Então, o que acontece? O taxilotação, essa dupla função exercida hoje, ela está dentro de uma questão operacional. É diferente hoje do transporte coletivo, que ele está dentro da linha comum de transporte. E aí envolve o cartão de passagem. Faz toda uma alteração. A demanda é maior também. Toda a demanda é maior, cria toda uma outra sequela, né, de qualidade de serviço. Então, tu é usuário do taxilotação, tu imagina tu tendo o mesmo trabalho no transporte coletivo. Então, tu tá ali, vai entrar ali 30 ou 40 pessoas, digamos que dessas 30, 40 pessoas, 15 vão pagar a passagem e não vão usar o cartão. Essas 15 vai acabar criando toda uma estruturação, onde qual vai atrasar todo o processo e todo o sistema. E nesse debate que o senhor tem travado com representantes da categoria, dos motoristas, dos operadores de sistema, conhecidos comumente como cobradores, e até com os próprios usuários, o senhor tem recebido reclamações nesse sentido? Como eu mesmo citei aqui o exemplo do taxilotação, aquela demora para poder sair e embarcar, dificuldade muitas vezes no troco também. Chegaram algumas situações nesse sentido para o senhor, até para lhe motivar na condução do projeto? Sim, além dessa questão, né, que veio da sociedade, essa demanda dessa forma de cobrança, né, e que acaba criando toda essa questão de um serviço não ter a qualidade necessária dentro da sua estrutura de concessão, nós ainda procuramos aprofundar esse debate também com os trabalhadores hoje, com os motoristas que estão exercendo essa dupla função, e procuramos também fazer o debate com o sindicato representativo da categoria, o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários. Então, o Sindicato dos Trabalhadores colocou que em 2009, quando foi alterado essa lei que acabou deixando essa possibilidade da retirada do operador de sistema, eles não foram chamados para o debate. Então, hoje, de fato, o debate está acontecendo agora, da importância da manutenção, né? Porque em 2009 isso não aconteceu. Então, lá em 2009, se tivesse acontecido o debate, tivesse tido essa possibilidade, talvez não tivesse sido retirado os operadores de sistema já em 2009. O senhor se refere muito em 2009 porque foi quando houve a renovação
da concessão da Visat, que é a empresa que se responsabiliza pelo transporte coletivo em Caxias. Aí, naquele momento, então, se alterou a legislação do transporte, renovando, entre outros serviços, por mais 10 anos a concessão da Visat, né? Entre outras alterações que aconteceram naquele momento. Né? É isso, ela vai agora até 2020, né? Então, nós já estamos olhando para que a gente possa ir fazendo, né, e construindo soluções para que, quando chegue uma nova discussão da concessão, essas questões não estejam mais, né, na ordem do dia dentro do processo de concessão. Então, por isso que a gente precisa corrigir isso dentro desse espaço e desse período necessário. Bom, o senhor já trouxe esse debate ao plenário, como eu mesmo citei, já houve reuniões de comissão abertas ao público, chamando o público para esse debate, e o projeto tramita. O que falta para esse texto chegar a plenário de fato em termos de discussão e votação, haja vista que o tema, não sei se o senhor concorda, mas já adquiriu uma certa maturidade no âmbito da Câmara, né? Não, ele já está, né? Ele tramitou em todas as comissões. A última comissão foi essa agora que fez a audiência, trazendo as partes envolvidas para o debate. A Comissão de Desenvolvimento Urbano, que citamos já, né? Isso, e o que ocorre agora? Ele agora, então, está com todos os pareceres de todas as comissões, né, constitucional, então ele agora vem para o plenário para que seja feito o debate do mérito, né, e eu estou aqui já fazendo o trabalho junto à casa para que o debate do mérito possa ser aprovado e possa ser resgatado essa figura tão importante do operador de sistema e que a concessão pública possa corrigir esse erro na prestação de serviço e voltar até a qualidade da prestação de serviço com o operador de sistema, assim como é feito, né, nas outras linhas em Caxias, e essas que hoje não tem operador de sistema possa retomar essa figura tão importante na prestação de serviço. Vereador, mudando um pouco de assunto, claro, vamos aguardar a tramitação e dar toda a divulgação necessária na medida em que o assunto ou em que o tema dos cobradores nos midbus chegar a plenário, e aí sim a comunidade toda acompanhar a possibilidade de esse assunto virar lei ou não no município. Mas mudando um pouco de assunto, nas últimas semanas foi aprovada a criação de uma comissão temporária especial na Câmara voltada a combater a violência. Vocês usam o termo até da não violência. Eu não sei se eu estou usando adequadamente, a Comissão Temporária Especial ou Frente Parlamentar? É comissão. Comissão Temporária Especial, então eu falei adequadamente. O senhor propôs, em conjunto com diversos vereadores, à luz de um debate quase que informal, que algumas pessoas se organizaram anonimamente em Caxias do Sul, a fim de chamar atenção para isso, e o senhor, em conjunto com outros colegas seus, vereadores, procurou instrumentalizar isso por meio de uma comissão temporária especial. Como é que vocês pretendem trabalhar esse tema da não violência, que de fato é sempre atual, infelizmente os índices crescem cada vez mais? O que o senhor tem pensado em conjunto com seus colegas, na medida que essa comissão temporária especial já entra em funcionamento no nosso legislativo? Acho que a primeira questão importante, Fábio, é nós resgatar que a casa, por ser a casa do povo, ela precisa estar atenta e ela precisa estar recebendo todas as demandas que vêm da nossa sociedade. E quando a sociedade se movimentou, né, levantando a não violência como uma pauta necessária para um debate e para a construção de soluções em relação à violência, nós precisávamos, de fato, né, criarmos a comissão não só para absolver essa demanda da sociedade, mas que a casa possa estar pautando a não violência como uma questão principal hoje. E para nós, o início do debate da comissão, né, não violência é olhar pela questão do princípio preventivo. Nós temos que trabalhar a questão da prevenção em relação à violência. Depois do que ela aconteceu, já virou causa. Então nós temos que evitar com que a violência aconteça. Então, seja ela dentro do perímetro urbano, seja dentro das residências, possa ocorrer no meio rural, possa ocorrer dentro, né, das escolas, todos os locais qual hoje são geradores de violência e que nós temos que estar trabalhando para que isso não aconteça.
Então, dentro desse espírito preventivo, é que nós podemos estar pautando essa questão da não violência. Tem demandas que já estão vindo para dentro da comissão, entre elas uma demanda estrutural de construir mais um batalhão, né, operacional da Brigada em Caxias. Eu acho que, de fato, é uma demanda que precisa ser tratada com o governo do Estado pelo porte do crescimento que ocorreu em Caxias e pela descentralização da própria Brigada hoje dentro do nosso município. Então, essas são questões importantes e que a gente tem que estar atento para poder ajudar a construir soluções. O senhor traz pontos muito interessantes. Tratando especificamente da Brigada Militar, nós temos um quadro caótico no Estado, em que nos próximos meses nós teremos praticamente o mesmo número de brigadianos na ativa em relação aos inativos. Pouco mais de 20 mil brigadianos que continuam atuando e pouco mais de 20 mil aposentados. Temos aí a redução drástica de efetivo e a própria Brigada Militar local, aqui já os núcleos locais de Caxias do Sul, trabalham com a ideia de que, proporcionalmente à nossa população, nós deveríamos ter 3 batalhões já. E temos apenas um no momento. Então, realmente falta a estrutura policial. Como é que o senhor tem visto? Porque os próprios brigadianos, à luz do momento de crise no Estado e das reduzidas chances de ampliação do efetivo, pelo menos no curto e médio prazo, têm trabalhado muito com a ideia das prevenções, como o senhor já cita aqui, orientado as pessoas, mas a noção de insegurança com pouco efetivo é complicada, vereador. Nós precisamos considerar que o baixo número de efetivo acaba gerando para a própria estrutura da brigada uma postura de trabalho diferente do trabalho preventivo. Complicado. Nós tivemos recentemente mortes que ocorreram em Caxias, né, de situações geradas de confronto entre a própria brigada, né, e pessoas que estavam cometendo crime e que acabaram se tornando isso vítimas, seja de um lado, seja de outro, e trato isso como vítima porque a morte não é a solução para combater a não violência. Agora, o efetivo que deveria ocorrer pela questão preventiva, de ter um efetivo na rua, de poder trabalhar essa questão preventiva, ele está deixando a desejar pela questão numérica, né, por uma questão estrutural. Então, nós precisamos fazer esse debate com o governo do Estado. Por mais crise que o Estado possa estar nesse momento, mas tem questões estruturais e necessárias para serem debatidas. Entre elas, a questão da violência, que é uma pauta necessária e que precisa achar soluções. Vereador, nós estamos um pouco além do nosso tempo, mas eu gostaria de ouvir o senhor ainda sobre um último ponto, haja vista a sua atuação aí no meio sindical, que tem sido o debate em torno da terceirização e o que o noticiário tem usado muito, e aí eu gostaria também de ouvir nesse sentido, que é a chamada pauta de perdas de direitos trabalhistas, pela qual o nosso país supostamente está passando, no momento em que se revisam aí ideias como o seguro-desemprego, outros períodos aí para como, por exemplo, aposentadoria, idade de aposentadoria. Temos aí também a pauta das terceirizações, um projeto que foi aprovado na Câmara e que aguarda a pauta no Senado, em que a terceirização sai de atividades específicas como temos hoje em dia, a exemplo de segurança, limpeza, serviço de copa, e passa a terceirizar também a atividade fim. Ou seja, a empresa aí trabalha com engenharia, vai terceirizar engenheiros daqui a pouco. Todo o quadro funcional das empresas passa a ser terceirizado, se essa medida de fato virar lei no nosso país. Como é que o senhor tem enxergado esse debate em que se diz a pauta das perdas de direitos trabalhistas? Bom, Fábio, nós aqui na casa, como eu coloquei recentemente, nós precisamos estar atentos às demandas que ocorrem na sociedade. A pauta da terceirização, ela veio para casa, né, colocada por uma questão social. E nós aqui acolhemos o debate, criamos uma frente parlamentar que vai dar conta de procurar, dentro do debate da terceirização, né, se posicionar em relação à questão principal, que é as questões de direitos. A terceirização, ela está no Brasil há muitos anos, não é uma pauta nova do nosso país.
ela já terceiriza várias funções. Você citou algumas, limpeza, segurança, mas todas as funções terceirizadas hoje, elas estão dentro da atividade meio. E hoje o projeto que foi apresentado é terminar, né, com a atividade meio e poder terceirizar todas as atividades, seja meio, seja fim. E a atividade fim é onde entra essa questão pontualizada da retirada de direitos. Vamos pegar um exemplo concreto aqui. Tu é hoje, né, funcionário da casa. Se a casa entender que ela vai terceirizar a partir da base salarial tua, daquilo que tu tem quanto direito hoje, seja no salário, seja naquilo que está pegado quanto direito. Então eles não vão terceirizar para cima, eles vão terceirizar para baixo. E se ele é uma terceirização para baixo, não tem como não retirar direito. Porque a empresa que vier aqui terceirizar o teu trabalho, ela já vai olhar para a questão do lucro dela a partir daquilo que tu ganhava. Então qualquer outro que vier te substituir ou você mesmo, vai ter que entrar com uma redução salarial ou vai ter que entrar com uma perda de direito em função da própria terceirização. E é isso que nós estamos combatendo. E aí houve uma confusão, vereador, inclusive o próprio noticiário colocava, porque esse projeto ele é antigo. Inicialmente passava simplesmente a ideia de regulamentar as terceirizações que já existem. Aí sim, ganho de direitos, aumento de contribuições, possibilidade de sujeito eventualmente ter férias, ter suas contribuições legais para a Seguridade Social, enfim, desconto de impostos, toda a matriz burocrática envolve qualquer trabalhador. Aí vem um substitutivo dentro da própria Câmara que, como o senhor mesmo colocou, não, além de nós regulamentar a terceirização no Brasil, que era positivo, pelo menos na minha ótica e pelo visto na sua também, não, vamos esticar para tudo, vai abranger todo mundo. E aí houve esse debate, uns diziam, não, mas é um projeto simples, só para regulamentar o que já tem, e aí ignoravam o substitutivo que envolvia a regulamentação e abrangendo a atividade fim também. Eu acho que aí houve uma confusão muito grande em que uns diziam, não, mas por que ser contra uma terceirização que já existe? Bom, se é que já existe, regulamenta e amplia os direitos de quem já é terceirizado, mas por que pegar atividade fim também? E para nós isso foi muito o que ocorreu. O projeto que era a regulamentação da atividade meio, era necessário a regularização da terceirização na atividade meio, ia corrigir algumas distorções da terceirização já existente. Exatamente. Que isso era importante que de fato acontecesse. Mas o substitutivo apresentado dentro do projeto, ele abriu uma lacuna de retirar, né, questões importantes de direitos. E aí o debate ficou confuso. Não sei se confuso realmente ou se também setores da própria imprensa aí temos que fazer um meia-culpa de forma intencional também, porque tinham suas posições políticas favoráveis e aí promoveram a confusão porque queriam realmente. Mas aí teve uma participação muito, né, do setor empresarial a nível nacional. Exatamente. E eu quero dizer, do setor empresarial mais atrasado que existe no nosso país. Porque hoje nós estamos pautando a pauta do desenvolvimento, né, com a participação direta e efetiva das empresas, entendendo que o país precisa se desenvolver por dentro da estrutura operacional das empresas. E esse setor mais atrasado achou na terceirização da atividade fim uma forma de pautar a retirada de direitos, né? Não compreendendo, inclusive, em que momento o Brasil se encontra e o que nós precisamos construir quanto solução para o nosso país. Então não é retirando o direito que nós vamos fazer com que esse país acabe se tornando um país em desenvolvimento como é necessário. Então o que nós precisamos é agregar direitos, construir uma pauta positiva de desenvolvimento e fazer com que o desenvolvimento, principalmente da indústria, possa fazer com que o nosso país entre na engrenagem do desenvolvimento, seja interna ou seja externa, através das exportações. Mas é isso que nós precisamos fazer. Então, de fato, essa pauta de retirada de direito via terceirização, ela vem, né, contrária aos interesses daqueles que estão pensando, né, em construir e consolidar uma relação de trabalho num país que está em desenvolvimento. Vereador, eu quero lhe agradecer, acho que trouxemos aqui 3 pautas, quem nos acompanhou pôde tomar pé, tratamos aqui da comissão que pretende combater a violência no município, o seu projeto aí
que busca, de certo modo, restabelecer o serviço, trazer a possibilidade de cobradores nos midibus, os ônibus de médio porte de Caxias do Sul, e aqui também um breve debate sobre a situação da pauta trabalhista no momento em que o desemprego aumenta no país e que não é tão simples. Fica então espaço para que o senhor faça as considerações, toque num ponto que não abordamos até aqui. Não, Fábio, eu acho que nós só precisamos agradecer o espaço de estarmos aqui para poder esclarecer, né, pontos importantes dentro dos projetos de lei e dentro dos debates que acontecem na casa e, de fato, dizer, né, da importância de estarmos aqui hoje esclarecendo esses pontos. Então, quero agradecer o convite e me colocar à disposição sempre que for necessário. Nós é que lhe agradecemos mais uma vez, vereador. Conversamos então com o vereador Henrique Silva, do PCdoB. Como sempre, convidamos a todos que continuem acompanhando a programação do nosso canal 16. Até o nosso próximo encontro.